Tcharam! Olá, meus queridos! Cá estamos mais uma vez e aproveitei uma surpresinha para vocês. Isso mesmo, a pedidos. Eu estou aqui hoje para falar de um termo, tá? Um termo da frase que vai atribuir uma característica, uma qualidade ou estado de um dos elementos presentes nesta frase, nesta oração. Diz para mim, você sabe o que é isso daqui, queridos? Fiquem comigo até o final desse vídeo e desvendem esse segredinho, tá? Recebam essa pílula de sabedoria, essa super pílula da professora Cíntia. Fica comigo nesse canal, nesse vídeo, fica comigo até o final. Já vai comentando aí se você sabe o que é um predicativo e se você sabe de quais predicativos nós falaremos aqui. Coloca para mim aqui nos comentários. Já passa esse vídeo para o colega aí, diz para ele que ele precisa também conhecer sobre isso. Se você está assistindo ao meu canal, mas não é um inscrito ainda, aproveita essa oportunidade para se inscrever, ativar ali no sininho as notificações e seja mais um inscrito desse super canal de forma gratuita, tá? Nós estamos aqui para contribuir com o seu saber, estou aqui para te entregar de forma espontânea essas dicas, porque eu também sofri muito quando decidi aprender sobre isso e eu quero te ajudar na língua portuguesa, ok? Vamos lá então, hoje nós vamos falar de predicativo, vamos retomar aqui a breve explicação que a sua professora lhe deu. Predicativo, não esquece, é o termo de uma frase, de uma oração, que atribui uma característica, né, qualidade ou estado a um elemento presente ali. E hoje eu tenho esses dois aqui para apresentar para você. Sejam bem-vindos! Falaremos sobre o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Não é difícil, mas você precisa prestar atenção aqui para entender como é que isso acontece dentro de uma frase. Para isso, eu vou explicar de forma muito objetiva, muito rápida e muito direta para você não errar mais. Vamos lá, quem é o sujeito? O sujeito é quem pratica ou sofre a ação, enquanto o objeto é a resposta do seu verbo. O menino comprou balas. O que o menino comprou? Comprou é um verbo. Se ele compra algo, compra alguma coisa. Balas seria, então, o objeto do verbo comprar. Agora, quem comprou a bala foi o menino. O sujeito, então, é o menino. Não se enganem achando que sujeito precisa ser um ser, uma pessoa, porque a bola furou. Quem furou? A bola. Bola também pode ser um sujeito. O cachorro latiu. Quem latiu, queridos? O cachorro. Quem praticou a ação foi o cachorro. O cachorro também é um sujeito. Ok até aqui? Pegou bem essas informações? Sujeito é quem pratica a ação ou sofre, enquanto o objeto, sendo ele direto ou indireto, vai depender da regência do seu verbo, se necessita ou não de preposição para esse complemento. Mas a resposta do seu verbo será o seu objeto, ok? Vamos começar assim, então. O predicativo do sujeito, ele modifica o sujeito da oração. Só que aqui vai a super dica. Para que haja um predicativo do sujeito, para que exista um predicativo do sujeito, ele precisa estar ligado a um verbo de ligação. Você sabe quais são os verbos de ligação? Se você não sabe, você precisa acompanhar a super aula da professora com os verbinhos de ligação, tá? Não são difíceis, mas eu já deixo uma super dica aqui, que são verbos que dão estado provisório ou permanente. Mas o predicativo do sujeito, ele vai estar presente em uma oração onde houver um verbo de ligação. Vamos ver um exemplo. O aluno estava ansioso, e eu já vou colocar aqui esse exemplo para vocês, para que você consiga visualizar o verbo de ligação nessa oração. Vamos começar, então, pelo predicativo do sujeito.
O aluno estava ansioso. Quem estava ansioso, meus queridos? O aluno. Então, o aluno é o meu sujeito. Inclusive, sujeito tem classificação, tá? Em breve um vídeo sobre as classificações do sujeito. Aqui nós temos o sujeito. Olha só que barbada, meus amores. Estava é um verbo. E adivinha? É um verbo de ligação. Abreviei para vocês e vou deixar registrado aqui. Verbo de ligação. Dos. Se ele estava, ele precisa estar alguma coisa. Quem está, está de alguma forma. Como é que ele estava? Ansioso. Ansioso não está dando uma característica para o meu sujeito? Sim, está. Então, aqui eu tenho um PS, como a gente chama na língua portuguesa, que é um predicativo do sujeito. Barbadinha assim, facinho, facinho, facinho. Assim como poderia dizer outra. Os jurados permaneceram calmos. Os jurados, o meu sujeito. Permanecer também é um verbo de ligação. E o que vem depois, calmos, está dando uma característica para o meu sujeito. Vamos colocar esse exemplo aqui também escrito. Os jurados, eu adoro essa forma de escrever aqui, parece que fica tão próximo de vocês, né? Permaneceram calmos. Quem é o meu sujeito aqui? Os jurados. Aqui eu tenho um sujeito. E permaneceram é o meu verbo de ligação, velho. O que os jurados permaneceram, meus amores? Olha aqui a característica do meu sujeito. Então, aqui eu tenho o meu PS, o meu predicativo do sujeito. Opa, para tudo, zero. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse dito cujo aqui. Vamos lá? Queridos, o predicativo do objeto, ele modifica, tá? O objeto direto ou indireto, dependendo, né, da regência do seu verbo. Se precisa de preposição, o seu objeto é indireto. Se a resposta vem de forma direta, sem preposição, nós chamamos de objeto direto. Se ele vem acompanhado de preposição, nós chamamos de objeto indireto. Só para passar rapidinho aqui para vocês. Por exemplo, quem precisa de alguma coisa. O verbo precisar, ele exige a preposição de. Então, se quem precisa de alguma coisa, eu preciso de água seria o meu objeto indireto. Agora, se eu comprei balas vem de forma direta. A resposta responde de forma direta ao meu verbo. Então, nós chamamos de objeto direto. Tudo bem até aqui? Segue com a prof, não se perde. Vamos lá. O professor considerou o aluno ansioso. Vamos colocar esse exemplo aqui? O professor considerou o aluno ansioso. Pronto? Queridos, quem é o meu sujeito aqui? O professor? O professor, né? Vamos só fazer aqui a nossa análise. Sujeito. Nós temos aqui um verbo. Verbo de ação. Quem considera alguém. O que ele considerou, queridos? O aluno. Aqui eu tenho um objeto direto. Por que, professora? Se eu tenho um ozinho. O não é preposição, o é artigo. Então, a minha resposta ficaria assim, o professor considerou o quê? O aluno. Mas ele considerou o aluno o quê? Ansioso. Ansioso não é característica do professor. Agora, o ansioso está dando uma característica ao meu objeto. Agora, eu tenho um predicativo
do objeto. Eu tenho uma característica do meu objeto. Objeto direto, ok? Considerou é um verbo, é uma ação, e é uma ação, não é ligação. Considerar, quem considera, considera algo, considera alguém, alguma coisa, né? O aluno, então, é a resposta do meu verbo e eu tenho aqui um complemento, uma característica, uma modificação do meu objeto. Portanto, essa palavrinha aqui nós chamamos de predicativo do objeto. Vamos ver outro caso aqui. A empresa achou a proposta vantajosa. Ok? Conseguiu entender aqui? A empresa achou a proposta vantajosa. Quem é o meu sujeito? A empresa. A empresa praticou a ação de achar. Quem acha, acha alguma coisa, né, queridos? O que ela achou? A proposta. Oh, que bacana, né? Sujeito, ok? Verbo de ação, né? Ok? Existe aí a classificação dos verbos transitivos e verbos intransitivos. Neste caso aqui, nós temos um verbo transitivo direto, porque a proposta é o meu objeto direto, muito usado aí como o de, tá? Nas análises, ok? Só que não foi qualquer proposta ou de qualquer forma. Ela achou vantajosa. Vantajosa está dando uma característica para a minha proposta. O que é a proposta aqui no meio? A proposta é meu objeto. Então, aqui eu tenho um predicativo do objeto direto. Ô, queridos, que difícil isso daqui. Grandes anotações. Já pegou o seu bloquinho de anotações? Anota, volta ao vídeo se você se perdeu, assiste desde o início de novo, tá? Pega essas anotações aí, usa a canetinha marca-texto para marcar aquelas informações que são de relevância para você e não erre nunca mais nas suas provas. Conta para mim aqui, te ajudei? Diga para mim aqui nos comentários se você já conhecia esse termo da oração, chamado de predicativo, e como ele opera dentro de uma oração, como você diferencia um do outro. Coloca para mim aqui nos comentários, são de grande valor. Eu gosto, eu amo quando você comenta, você passa ali as informações. Ô, professora, ajudei. Eu gosto quando tem esse engajamento. Ajuda a sua professora, não apenas assista, você se inscreva. A professora precisa aí da sua inscrição, da sua visualização, do seu, que você compartilhe com mais um. Coloca para mim ali. E se você ficou até o final desse vídeo, querido, vem um brinde para você. Na descrição desse vídeo existe ali alguns links confiáveis de alguns produtinhos que eu usei na produção deste vídeo. Vamos lá, meus amores, caneta que apagar. Olhe só, não pretendemos errar, mas se acontecer, a gente pode apagar. Clica ali e adquire a sua. Tem também o link da mega promoção das canetinhas, tá? Permanentes, essas canetinhas que eu usei aqui, super vivas, duráveis. Está na mega promoção. Se você clicar no link ali e adquirir a sua pela minha indicação, você vai ganhar um desconto, ok? E tem também livro para que você se aprofunde na língua portuguesa, que é a nossa língua materna, linda portuguesa, adorável, que todo mundo tem medo, mas não é tão difícil. A professora está aqui para facilitar a sua vida, ok? Fico aguardando aí o seu comentário, sua inscrição, seu like ali, dá um amei, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo deste canal e até a próxima, meus amores. Tchau!